Olá, pessoal. Boa noite. Aguardar a galerinha entrar. Hoje com mais uma convidada super especial, a fisioterapeuta Vivi Dória. Vão chegando, sejam bem-vindos. Boa noite. Enquanto a gente aguarda aí a galera chegar, Vivi já chegou. Vamos conversar um pouquinho. Olá, Vivi, boa noite. Olá, boa noite. Vamos ver se esse povo E aí, entra como é na que Erinha está? aí pra gente começar. Isso, tá dando Eu estou retorno, bem. né, na minha voz? Não, para mim não, tá tudo tranquilo. Para mim tá. Peraí, deixa eu mexer aqui para ver o que eu faço. Tá me ouvindo? Eu baixei o volume. Fale aí para ver. Comigo tá tudo bem, e você, Irene? Tudo tá linda, viu? Amei o cabelo, não visual. É uma semana cacheada, uma semana lisa. Para mudar. Bem versátil. Deixa eu fixar o Deixa eu tema convidar meu aqui. pessoal aqui. Vá convidando. Enquanto o povo entra. Aqui, fixar. O movimento na infância e os benefícios de brincar. Tenho Irene, uma honra depois que eu aqui. vim perceber que hoje Sim, coincidiu com o dia do fisioterapeuta, né? Hoje é o Dia Nacional do Fisioterapeuta. exatamente, exatamente. Então, para mim é uma honra ter você aqui, mais uma vez, fazendo uma live aí comigo. A primeira vez aqui no Cachola Vivo. Eu que E, agradeço pelo convite, né? primeiramente, quero parabenizar, né, pelo Dia do Fisioterapeuta. Você, que é minha fisioterapeuta também. Fala aqui, fala aqui no ouvido. Ah, ele tá viajando, viu? Vou sentar lá. Eu que agradeço, Irene. Aqui é meu parceiro aqui que tá conversando. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo junto com você. Você faz um trabalho excelente e aí eu fico acompanhando quando posso e fico lisonjeada de estar participando do seu movimento com a psicologia aí, que a gente precisa realmente estar disseminando isso aí, tanto da psicologia como fisioterapia infantil, que a gente percebe que é tudo do início, né? De lá da fecundação até quando a gente se torna adulto. E a fisioterapia entra aí também, Exa- né? Nesse processo. Exatamente. E eu gosto muito desse movimento da multidisciplinaridade, né? Todos os profissionais, eles têm muito a contribuir no desenvolvimento das crianças, né, dos adolescentes e na saúde da vida adulta. E se isso for trabalhado na infância, na base,
com certeza teremos aí adultos muito mais saudáveis, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Galera, boa noite. A gente vai iniciar aqui nosso bate-papo. E eu quero saber de vocês se está tudo ok aí na imagem, no som, porque eu estou ouvindo o meu retorno. Eu estou ouvindo um pouquinho de eco agora, viu, Irene? Um pouquinho de eco. Uhum. Rose, boa noite, querida. Ó, tá vendo? Tá indo e voltando. Então vamos lá, né? Nesse mês das crianças, né, que foi comemorado aí o Dia das Crianças, eu estou fazendo esse movimento aí no Instagram Cachola Viva, e vem aí uma galera, né, de profissionais junto comigo, falando sobre essa questão do desenvolvimento infantil, algumas temáticas. Já recebi a psicóloga Joani. Hoje temos aqui Vivi Dória, né, fisioterapeuta, que trabalha com crianças também. Vai vir também professor, estão tentando aí fonoaudióloga, nutricionista também, e uma galera de psicólogo, né? Psicólogo não pode faltar. Então, vamos iniciar aí as apresentações. Fique à vontade, Vivi, para se apresentar. Fale um pouquinho do seu trabalho com as crianças, né? E com a mulherada também, que você faz, um trabalho lindo. Bom, boa noite novamente. Que bom que vocês estão aqui participando desse momento, né? Eu sou fisioterapeuta. Antes de ser fisioterapeuta, sou mulher, mãe e sou fisioterapeuta. Sou pós-graduanda em ortopedia e em pediatria e tenho uma paixão que é essa ligação com a mulher e com as crianças, porque através de um vem o outro e vice-versa. Então não tem como a gente trabalhar só um no individual, a gente tem que ir para os dois. Então, por isso que eu vivo nessa luta constante de cuidar de ambos. E a fisioterapia, ela pode, através das suas diversas faces, ajudar de várias maneiras. E eu estou aproveitando essas diversas maneiras para fazer isso que é o meu propósito de vida. Então, vamos lá, né, Irene? Vamos lá. Qual é o seu trabalho com as crianças? Bom, com as crianças eu trabalho com criança saudável, que não tem aparentemente nenhum tipo de problema, né? De cunho motor, físico, né? De perda de movimento. E com crianças que têm patologias diversas, como microcefalia, síndrome de Down. Estou agora me jogando para criança com autismo também, que a gente precisa ter uma intervenção aqui. Eu percebo que na nossa cidade não tem esse olhar. Não tem profissionais que façam esse trabalho com autista. Então, eu estou buscando, até ando sumidinha daqui das redes, justamente porque estou me jogando para isso aí. E a questão também da gente visualizar que, independente de ser criança com patologia ou não, a gente precisa estar atuando tanto na reabilitação para dar uma qualidade de vida a essa criança, como na prevenção e na promoção à saúde, para que ela, desde criança, elas tenham consciência que precisam se cuidar, que precisam se visualizar como seres com responsabilidade, né? E fazer desde criança eles descobrirem a autorresponsabilidade de demonstrar as suas reais emoções. E através do movimento, que é o que a fisioterapia promove, né? O movimento, é que a gente começa todo esse processo. E o movimento é o quê? Justamente essa linguagem que a criança, que o adulto utiliza para se comunicar com o espaço físico, com o outro, né? E a criança em especial, desde quando ela nasce, ela já vem já se
usando da questão dos movimentos. É a linguagem que ela tem para poder dizer, olha, está acontecendo isso comigo. As emoções dela é justamente por aí que a gente sabe, pelo movimento. Então, está tudo interligado. E aí, com isso, eu estou nessa luta aí, trabalhando com crianças. E com adulto também, na cidade eu trabalho com ortopedia, trabalho com pacientes de neuro, né? Pacientes de AVC, de Alzheimer, de Parkinson. São pacientes que eu tenho uma ligação muito grande. E trabalho com o cuidado com a mulher, né? Mas aqui no meu perfil eu divulgo muito a questão da pediatria por ser algo diferenciado, né? Eu venho trazendo uma vertente voltada para a saúde integrativa, se baseando em alguns pilares para que a gente possa realmente trazer resultados benéficos para a criança. Não só aquela receitinha de bolo, não só o tradicional, mas algo diferenciado, que é justamente essa integratividade, essa questão da parte holística que a gente também precisa utilizar de algumas formas, em algumas situações, porque cada caso é um caso. E aí a gente tem essas ferramentas, né, para ir acomodando cada situação. O movimento, né? Eu gosto muito dessa palavra movimento, né? Movimentar é um ato é o efeito de mover, né? De mover-se, né? É mobilidade, é o deslocamento. E a gente vê muita gente acomodada no sentido de falta de movimentar-se. E isso traz um prejuízo muito grande para a vida das pessoas, né? E mais especificamente, a gente vai falar desse movimentar-se na infância, né? Que benefício traz o movimento? Por que essa coisa do movimentar-se, né? E os benefícios do brincar? Que ligação tem o brincar com o movimento? Porque tem gente que pensa que o brincar é só sentar a criança e dar um brinquedinho. E às vezes a criança está ali sentada e não está se movimentando. Exatamente. E ter esse olhar, inclusive essa semana eu fiz uma postagem relacionada a isso, a ter esse olhar minucioso sobre o real movimento da criança, o que ela está dizendo com as reações dela, né? E o movimento, ele diz muito, porque é a linguagem dela, é a linguagem que ela tem para poder expressar alguma coisa. Muitas das vezes a criança tem 6, 7, 9 anos e simplesmente ela não consegue expressar ainda os sentimentos dela e através do corpo ela demonstra muita coisa. E tem situações que a criança ela não movimenta nada. E aí, né? Então, como é que você pode estar estimulando de uma outra forma para ver se você começa a despertar, se você realmente precisa de ajuda ou não? Então, esse olhar, a gente precisa despertar nos pais todos os dias. E esse trabalho que você vem fazendo sobre o brincar, né? Porque o brincar hoje é algo que todo profissional de saúde que trabalha com criança, ele precisa saber e entender um pouquinho sobre o que é o brincar, né? Sobre o que é essa questão de unir uma coisa com a outra e a ludoterapia, que é algo da psicologia, mas que nós, né, multi aqui, precisamos também ter conhecimento para poder trabalhar com a criança. E é isso tudo que fica assim, né, na nossa cabeça, né, Irene? Como? Através do brincar, né, que a gente acessa a criança. E a linguagem da criança é o brincar, né? Então, o movimento da brincadeira, o momento da brincadeira é uma oportunidade que a criança tem ali para o seu desenvolvimento, né, integral. Tá? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala como um todo. Através desse brincar, que ela aprende a interagir com as outras pessoas, a experimentar o mundo, desperta a curiosidade, né, as descobertas, a imaginação.
é onde ela se percebe no mundo, ela consegue se organizar, é através do brincar. E muita gente pensa que a importância do brincar, né, compreende que o brincar é apenas para entretenimento, é só diversão, né, e não sabe os benefícios, né, os grandiosos benefícios que o brincar proporciona na vida da criança, né, não só da criança, dos adolescentes também, do adulto também. Até hoje eu brinco, amo, adoro brincar, porque eu sei que isso traz benefícios muito grandes para a vida da gente, mas especificamente para a vida da criança, porque é a maneira que ela tem para se comunicar com o mundo. Então, na psicoterapia, por exemplo, a gente não senta com a criança para a criança falar, né? Quais são as suas dores, as suas angústias, quais são as suas demandas. A criança não vai expressar isso na linguagem oral. É através do brincar, né? Agora, nós profissionais, precisamos ter um olhar técnico, né, para saber o que aquela criança está expressando através daquele brincar. E aí é onde entra a importância de a gente estudar, da gente entender de desenvolvimento infantil, entender dessa questão do brincar, né? Não é brincar só por brincar. E os pais precisam entender isso, porque às vezes eles se pegam até, né, questionando a gente. Vai para terapia para brincar a gente brinca em casa, né? Por não compreender, né, essa dimensão que é o brincar. Não sei se acontece muito com você também na sua área, né? Mas a gente às vezes se bate assim e a gente precisa sentar, explicar, né? Dar uma aula, para que as pessoas compreendam o porquê que a criança brinca no processo terapêutico. Acontece muito isso, Irene, justamente porque quando a gente vai fazendo algumas atividades com a criança em forma de brincadeiras, eles olham assim e dizem, meu Deus, isso é tão bobo, isso é tão... E aí eu faço questão de integrar a questão da educação em saúde. Eu explico a ela todo o processo. Olha, eu estou fazendo isso porque ele precisa disso, disso e disso. Na questão física, né? Na parte motora grossa, que é o que cabe a nós fisioterapeutas. Então, a gente vai chegando explicando. Porque, assim, eu explico que através daquela diversão, da brincadeira, é que ele aprende, ele assimila, ele consegue gerar comandos para o cérebro. É dessa maneira que a gente consegue chegar na parte das respostas dos neurotransmissores que a gente precisa ativar, né? Para que ele tenha uma resposta motora. E, consequentemente, eles acabam se divertindo e vai, muitas das vezes, liberando a questão da ansiedade, da tristeza, porque sorriem. Você sabe que quando a gente acaba sorrindo, acaba brincando um pouquinho, a gente acaba, né, nosso processo fisiológico mesmo vai liberando dopamina, serotonina, e isso é natural. E o próprio exercício, né, já faz esse trabalho. Então, o estímulo de brincar livremente durante a infância faz toda a diferença também fora, né? Então, é necessário justamente que a gente passe isso para os pais, que não é só a gente aqui que precisa estar utilizando dessas brincadeiras, mas utilizar dentro de sua própria casa para estar estimulando o tempo todo, para que isso venha liberar e trazer os benefícios que a criança precisa, né? Então, o brincar, eu vejo assim, que ele tem um papel real e fundamental para a construção de um adulto feliz, para um adulto que ele tenha, assim, uma qualidade de vida melhor. Então, aquelas pessoas que tiveram infância são as pessoas que hoje são pessoas bem mais resolvidas. Aquelas pessoas que tiveram infância de brincar, de correr, de fazer várias coisas que antigamente se fazia, que hoje a gente vem percebendo que a tecnologia ela vem tomando tudo de uma forma positiva e de uma forma negativa,
E aí a criança ela passa a não brincar, né? Muitas das vezes a criança, por não ter um quintal, mas tem uma casa com a sala espaçosa, ou menos também, dá para a gente utilizar qualquer pedacinho de espaço e botar essa criança para brincar. Mas o que é que está acontecendo hoje? A tecnologia está mantendo ele ali, sentadinho, né, no sedentarismo, muitas das vezes sentindo dores que a gente nem imagina, que é outro ponto que o movimento diminuído, né, a perda dessa mobilidade, ela acaba vindo trazendo várias situações e a criança ela acaba simplesmente sentindo várias dores e não consegue também expressar. Porque assim como nós sentimos dores, as crianças também. Assim como nós temos contraturas musculares, assim como nós nos aborrecemos com algo e ficamos ali engasgados, sem conseguir falar direito ou respirar direito, ou se expressar da maneira que queria, a criança também. E muitas das vezes os pais, eles ou por ser leigos mesmo, ou por não quererem ver também, tem isso também, ou mesmo sabendo, acaba passando por cima. Não, depois eu vejo isso. Porque criança é assim mesmo. E aí é nisso aí que vai se criando as memórias. As memórias que lá no futuro vai interferir na sua vida. E isso também está direcionado diretamente com a nossa musculatura. Porque o músculo, ele vai guardando as memórias de todos os tipos. Então, se a gente não tenta jogar isso para fora, brincar, movimentar eles agora e, consequentemente, botar eles para jogarem para fora aquilo que está angustiando, simplesmente eles vão acumulando aquilo ali e vai se gerando outro processo. E que aí necessita da ajuda, né, de um profissional, de uma psicoterapia, né? E aí é quando as coisas se agravam. Então, a gente ter esse olhar de estimular a criança, ele é muito importante. E quando a gente fala aqui, muitas das vezes eu fico assim pensando, meu Deus, será que eu estou passando a mensagem correta para as pessoas quando eu falo sobre isso? Porque a criança é um ser que é tão visto como, depois eu cuido, depois eu dou atenção, depois eu pego para brincar, para fazer um jogo com ele. Eu vou fazer agora isso aqui, aquilo outro. E aí vai se passando o tempo. E vai ficando. E quando a gente vê, a gente tem adultos aí cheios de dores, tanto físicas como emocionais, e que precisam de ajuda. Precisam de ajuda. Então, o brincar, o movimento com o brincar, ele tem, assim, uma potencialização na vida da criança de várias formas. Desde a questão da obesidade, né? Porque a partir do momento que a criança ela se movimenta, ela já desenvolve a motricidade, o peso dela é mais regular, ela combate essa obesidade, sedentarismo. Então, assim, ela começa a explorar vários ambientes, começa a ter experiências, né? Várias experiências. Ela começa a descobrir o sol, ela começa a descobrir a terra, ela começa a descobrir várias coisas. E isso, consequentemente, reduz a questão do déficit de atenção, né? A hiperatividade, melhora o desempenho escolar. Porque assim como o psicólogo recebe a criança com TDAH, a gente aqui também recebe. E aí, a gente precisa o quê? Do movimento. Então, tá tudo interligado. Não tem como você fazer uma coisa sem a outra. A gente precisa sempre ter essa junção. Então, muitas das vezes, a criança não brinca na rua, mas fica o tempo todo no celular. Quantas crianças a gente vê hoje na rua brincando de pega-pega? Não vê mais. Não vê. De sete pedrinhas. Quando você corre de pega-pega, você está ativando a sua parte cardiorrespiratória. Você está ativando todo o seu corpo para fazer um movimento. Você está melhorando a sua circulação toda. Consequentemente, você está liberando adrenalina, está ficando feliz porque você está correndo. Imagine.
uma simples brincadeira que pode ser feita até dentro de casa. Botar uma cadeira, papai e mamãe, duas cadeiras, brincar, fazer aquela brincadeira da cadeira em volta, né? Bota duas cadeiras, os três rodando ali, vão correndo, vão ativando isso aí. E na hora de sentar, promove o agachamento. Se ativa toda a musculatura de membro inferior aí para fazer um agachamento. Então, coisa básica, Irene. E assim a gente se passa. E, consequentemente, permite que a gente se autoconheça, que a criança se autoconheça, né? Quando o bebê ele bate as palmas das mãos, ele está dizendo, ó, eu estou em movimento. O simples ato dele estar batendo a palma das mãos quer dizer o quê? Eu estou em movimento. Eu estou me autoconhecendo também como bebê. Quando a criança começa a andar de bicicleta, ela está experimentando que o corpo dela é capaz. Coisa que a gente não vê hoje também, as crianças andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta. Para você ver, é uma em 100. Então, tudo isso faz com que eles vão perdendo essa vontade, esses despertares. As crianças não correm, as crianças não tropeçam, não caem, não levanta de novo. Então, como é que ela aprende? Para a gente ativar o sensor do aprendizado, a gente precisa fazer, não é isso? Errar, corre lá e faz de novo, para poder saber que pode, que dá certo e que pode aprender. Entender também que tem possíveis limitações, né? Que vai ter momentos que vai dar para fazer aquilo, vai ter momentos que não vai dar, e tá tudo bem. Isso é autoconhecimento que o movimento traz para a criança, né? E estimular também a questão da negociação, da superação, que o movimento traz. Isso é um ponto que, de aspecto físico, que é assim muito importante para a criança. Ela saber que existem as negociações. O que é isso? Introduzir rotinas na sua vida, que é muito importante. A criança tem a rotina de assistir uma TV, o horário do seu sono, o horário de estudar, o horário de brincar. E, consequentemente, vamos negociar, vamos ver como é que dá para fazer isso. Mas você precisa aprender sobre isso, isso e isso. Então, existem as questões que também está ligada a essa questão do movimento. Porque quando você levanta de um sofá para ir sentar, para estudar, você fez um percurso. Um percurso que gera movimento para o seu corpo. Se você muda de postura em um ponto da casa, você está fazendo movimento. Isso chama-se mobilidade corporal. Você está tendo uma questão de movimento. E além de também a questão do brincar, do movimento em si, gerar resiliência dentro da criança, né? Ela valorizar as habilidades emocionais que ela desenvolve quando ela brinca. Imagine ela saber que ela pode perder um jogo e tá tudo bem. E ela ganhar esse jogo também tá tudo bem. E ao mesmo tempo ela tá ativando seu cérebro, né? Ela tá ativando a capacidade de interação social com o outro. E ao mesmo tempo a motricidade fina, né? Que é algo bem mais focado pro TO, mas que a gente também dá essas sugestões para a criança estar se desenvolvendo de forma motora. Então, tudo isso dá para ser feito em casa. Você pegar várias tampinhas e fazer um jogo de dama e colocar essa criança para brincar, para colocar para raciocinar, que ela pode, né, tanto perder como ganhar, já trabalhar isso desde cedo. Ensinar a questão de respeito, né? Que interagir com os amigos é aprender justamente a respeitar, que isso as escolas hoje vêm trazendo isso aí muito bem, né? Eu tenho acompanhado algumas coisas e eu percebo que algumas escolas têm, né, possibilitado isso, essa questão de eles entenderem as diferenças e através da brincadeira isso ocorre, né, de forma lúdica, que eles possam entender que eles podem
brincar livremente, mas que tem que ser respeitadas as diferenças entre um e o outro. Então, trabalha várias coisas. Imagine aí, desenvolve a questão do autocontrole, de saber como realizar as coisas, porque muitas das vezes, quando a criança ela não consegue desenvolver determinado exercício, tipo, ela montar algo, ela começa a ficar nervosa, porque ela não admite que ela não consiga fazer aquilo. Né? E aí, quando a gente começa a trabalhar esse autocontrole motor dela, a paciência, ela começa a conseguir fazer com que se desenvolva esse conflito, né? Ele tem a possibilidade de resolver esse conflito dele, de estar ali movimentando sutilmente cada peça. Então, além de que, quando a gente coloca a criança para brincar, ela acaba diminuindo o tédio, né? Diminuindo a tristeza, porque o brincar ele traz uma saúde emocional que ninguém, eu acho que a maioria dos pais que já me ouviram não tem nem noção do que é que faz o ato de brincar. Eu acredito que você já pegou crianças assim que vêm se descobrindo no brincar, descobrindo como eles podem ficar felizes com aquilo ali, fazendo coisas bobas, né, básicas, e que vai liberando eles, assim, vão deixando eles leves, né? O medo eles vão perdendo de fazer coisas que eles não imaginavam que eles poderiam fazer. Então, são aspectos que a gente precisa potencializar dentro do cuidado com a criança. Aí vem outras questões, como quando a gente estimula a questão do trabalho em equipe. Você tem feito aí um trabalho excelente com as crianças, o grupo, né? Eles interagem muito bem, eles conseguem se falarem através daquilo que eles sentem, porque quando você bota eles para elaborar as tarefinhas deles, eles começam a se desenvolver, mostrar coisas que eles imaginavam e, consequentemente, estão em movimento. Imagine começar a se despertar só com alguns movimentos que, poxa, eu não conhecia isso, eu não sabia que isso ia levar a isso. A questão do raciocínio estratégico também, que é algo que eles despertam, né? Porque eles começam a imaginar como é que eu vou fazer isso para chegar a isso. Quando a gente bota eles para movimentarem, tipo, quando eu coloco a criança para fazer postura de yoga, eu não consigo. A tia não vai, eu não tenho. Aí o equilíbrio, onde é que está o equilíbrio? E aí eles começam, vamos concentrar, vamos respirar, que você consegue. E aí é onde eles jogam a criação, a imaginação e vai fazendo. Eu bem sei como isso funciona. Ai, Deus. Vivi, eu não consigo. Você tá me devendo, viu, Irene? Então, assim, é onde a gente consegue estabelecer também que eles, através desse autoconhecimento que o movimento promove, que existem regras e limites do seu corpo. Eu vou chegar até aqui, mas será que eu posso chegar até mais lá em cima? Será? Eu posso, não posso? Posso. Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar, não, você consegue, né? Isso, Irene? Você consegue, vamos lá. E aí, eis a questão. Como é que eu vou brincar dentro de casa com meu filho? Eu já dei várias dicas aqui hoje, né, Irene? De como brincar. Deixa eu só pontuar uma coisinha aqui. Quando a gente fala sobre os benefícios, né, que o movimento traz, e quando você traz essa questão da produção de hormônios, né, dos neurotransmissores aí, serotonina, dopamina, noradrenalina, né, que são os hormônios que trazem a sensação de bem-estar para a gente,
E aí a gente associa isso ao brincar, né? O movimento, brincar com o movimento. E aí quando a gente pensa na nossa infância, quando nossas brincadeiras era correr na rua, pular corda, garrafão, amarelinha, pega-pega, esconde-esconde, cuscuz e uma infinidade de brincadeiras que era de correr, né? Era brincadeiras de movimento mesmo. E a gente pensa nisso, a sensação de felicidade que a gente sente só em pensar nisso, né? A memória afetiva, ela ativa, né, esses neurotransmissores. E aí eu fico pensando, algumas pessoas questionam, os adultos questionam, geração Nutella hoje, né? Porque no meu tempo não existia esse negócio de depressão, criança com depressão, adolescente, né, com ansiedade. Aí se a gente for pensar na época, né, no espírito da época, aí a gente vai entender um monte de coisa, né? De fatores, né? Como eram as brincadeiras antigamente? Era movimento, gente. Ninguém ficava sentado no sofá com um aparelho eletrônico na mão, né? Ninguém ficava. Só quem tinha televisão era rico, pelo menos na minha infância. Então não ficava muito tempo ali parado na frente de uma TV. No máximo na janela do vizinho para olhar quando o vizinho melhorar. E aí, se a gente for pensar no hoje, né, com tantas doenças que as crianças estão sendo acometidas hoje, né? Claro que existem outros fatores além da questão da falta de movimento, lógico, a gente não vai generalizar isso, mas essa falta de movimento contribui muito para algumas doenças hoje que acometem adolescentes e crianças, né? Principalmente essa questão de ficar muito tempo paradinho com um jogo eletrônico. Porque a questão não é só o brincar, mas com que está brincando, né? Esse brincar está proporcionando movimento para, por sua vez, proporcionar a produção aí de neurotransmissores que nos proporciona bem-estar e felicidade, né? Ou está aí paradinho, só produzindo cortisol e alguns outros hormônios aí, né? Que faz com que a pessoa desenvolva esse sedentarismo, a falta de disposição, a obesidade, como você bem colocou aí, né? Então, é para a gente pensar, é para a gente parar e pensar, né? Que movimento as nossas crianças estão tendo? E aí eu lembrei, no dia que eu estava brincando, acho que você chegou a ver, passou lá pela porta da casa da minha mãe, a gente estava brincando de amarelinha. Eu fiz uma amarelinha na rua, e aí coloquei todo mundo para brincar, né, meus sobrinhos, e aí algumas sobrinhas, minha filha mais nova, e minhas duas sobrinhas, elas não conseguiam pular a amarelinha. Sentia dificuldade. E aí, meu Deus, eu não entendo porque vocês não conseguem pular amarelinha. E quem ganhou o jogo da amarelinha fui eu. Minha mãe pulou a amarelinha, minha irmã pulou a amarelinha. E elas se desequilibravam, né? As crianças, os adolescentes se desequilibravam. Então, essa falta de movimento, desse brincar que a gente teve e eles não tiveram, causam esse desequilíbrio corporal. Isso tudo que você bem pontuou aí. E tudo isso, essa nova geração, ela já vem trazendo isso desde a fecundação ali, né? O movimento ele já vem de lá. Para você se tornar fecundado, você precisa correr, né? Gerar um movimento. Dentro do período de gestação, esse movimento. Quando não existe esse movimento, algo está errado, algo está em desequilíbrio e é um alerta para a mamãe. E aí, até nesse nascimento, dependendo do tipo de parto, ele já vai interferir. Tudo isso é uma cadeia, né?
E isso vai deixando essas memórias registradas nesse corpo. E aí vem a amamentação, vem essa questão da inserção da tecnologia, que hoje as crianças com 1 ano de idade já estão antes até mesmo disso, com celular ali assistindo desenho, já vai gerando um foco diferenciado para aquela criança. O estímulo não é mais botar a criança no chão para ela brincar, para ela buscar estar se movimentando. O estímulo agora é colocar ela dentro de um bebê conforto, de um carrinho, ou de algum lugar que ela fique parada, estática ali, só assistindo. O foco é esse. E aí vai se criando todas essas outras coisas, as patologias diversas que a gente tem aí, e as depressões. Aí as pessoas ficam se perguntando, criança tem depressão? Tem, gente. Tem dor? Tem. Elas têm dores. Eu já peguei criança com as costas todas cheias de contratura. E quando você vai conversando, você vai sabendo o que são as emoções delas. Ah, meu pai, minha mãe não tem tempo de brincar comigo, eu fico dentro do quarto o dia todo assistindo televisão ou jogando com os coleguinhas, porque isso me tira do tédio. Eu já ouvi isso. Me tira do tédio, tia, então eu vou fazer isso, eu vou assistir, fico deitado, sentado. E aí começa a postura sentado, largado, né, de qualquer jeito. E aí vai gerando tudo isso. Então, é a cadeia de processos. Então, você vem fazendo as suas memórias desde lá, do útero da sua mãe, até você se tornar adulto. E o que você vivencia na sua infância é o que você vai levando lá para a vida adulta. Seu inconsciente, ele vai registrando. E aí, muitas das coisas que a gente vê hoje adultos não conseguindo, né, transmutar, é justamente por conta do que viveu na infância, por não ter essa qualidade de brincar, esse movimento que era para ter tido lá atrás, para descarregar, para liberar tudo que era necessário liberar, né, com o movimento. Exatamente. Mas aí a gente pergunta, né? E se a criança não brinca, né? O que pode acontecer com ela? Aí a gente tem uma gama de prejuízos que essa criança pode ter. Apatia, né? Falta de criatividade, dificuldades no convívio social, incapacidade de compartilhar com o outro, de saber esperar, a incapacidade da imaginação, e aí ela vai ter dificuldades no seu desenvolvimento motor, como andar, né, ter uma coordenação motora fina, grossa e de qualidade, né? Prejuízos cognitivos, como dificuldades para ler, para falar, para compreender, para interpretar. E uma coisa interessante é que quando a gente entende isso, esses prejuízos pela falta de movimento nesse brincar, a gente vai entender alguns comportamentos de algumas crianças, né? Que às vezes é calada demais, na escola não interage, não fala. Tem algumas pessoas mais específicas que ela pronuncia algumas palavrinhas assim. Eu já tive uma aluna que ela chegava para pedir para ir no banheiro e ela encostava na mesa, né? Na minha mesa, e ela fazia assim. Ela não falava, ela não pedia para ir ao banheiro. E aí eu fui estimulando ela a falar. Mas deu muito trabalho para estimular essa criança, né? Eu comecei através de música. Inclusive, vai ter uma live com uma psicóloga, né? Que ela trabalha com música e com crianças. Vai ter uma live também ainda esse mês com Débora, psicóloga. E não percam que vai ser sensacional, né? Assim como a gente está falando sobre a importância desse brincar com o movimento, a gente vai saber um pouquinho sobre a importância da música na infância. Vai ser bacana demais, né? Então, o movimento na infância traz muitos benefícios, né? E aí, Vivi trouxe algumas dicas aí,
E eu deixei uma dica hoje de uma brincadeira, né, chamada Pulando Pegadas. E aí eu vou disponibilizar para quem quiser o PDF da pegada, tá? Quem tiver interesse para proporcionar essa brincadeira, só é me pedir no PV que eu envio para vocês o PDF para vocês fazerem aí as pegadas para fazer essa brincadeira. Então, você vai imprimir, né? Riscar as pegadas no papelão, recortar, pintar se quiser, e aí espalha na sala essas pegadas, fazendo um circuito, cola com durex no chão, né? Uma fita crepe, e aí a criança vai pulando, né? Seguindo as pegadas, sem cair e sem pisar no chão. Isso aqui vai promover o quê? Movimento. Uma brincadeira simples, que pode ser feita na sala de casa, ou na área, no quintal, né? Com várias pessoas reunidas para disputar essa corrida, sem gastar muita coisa. Faz no papelão mesmo, pode pintar se quiser, ou imprimir várias e recortar, tá bom? Tudo isso para promover o movimento dessa criança aí, do adulto também, do adolescente. Todo mundo precisa se movimentar. Inclusive eu preciso voltar para o Pilates. Exatamente. É exatamente. E esse exercício até que você disponibilizou aí, a gente utiliza muito na fisioterapia para os pequenininhos, para os maiores eu já utilizo cone, utilizo aqueles macarrões em círculo, né, bambolê, faço as amarelinhas com os bambolês, mas a gente pode fazer em casa com areia na porta de casa, bem fácil também, brincar de vivo ou morto, que é outra brincadeira que dá para você movimentar o corpo, você vai estar estimulando todos os membros inferiores, né? Utilizar as posturas do yoga, que eu utilizo bastante para estar ativando o equilíbrio da criança, saudação ao sol, saudação às árvores, né? Então, é teste de equilíbrio isso aí. Então, a gente gera autonomia a partir de uma ação, que é o movimento, e automaticamente organiza essas emoções. Desenvolve, assim, tudo que Irene acabou de falar aí, a linguagem e essas habilidades motoras que a gente precisa para viver em equilíbrio, viver sem sentir dor, viver sem estar apreensivo, né? Tá feliz. Quando você tá feliz, todas as suas musculaturas, ela é relaxada, ela é liberada, fica livre. Então, quando você promove que sua criança comece a se movimentar, você está promovendo para ela dias mais felizes, dias mais tranquilos. É muito importante isso aí para a gente, né? É a oportunidade que ela tem de se desenvolver, brincando, sem gastar muito. Você botar seu filho para fazer a corridinha dos carrinhos, né, dentro de casa, um circuitozinho, ó, ele vai estar ali, ó, fazendo aquele movimento de estar agachando, levantando, muda de uma posição, muda de outra, movimenta o quadril, movimenta o ombro, movimenta braço, cabeça, tudo ao mesmo tempo e tá feliz. É botar sua criança para brincar de boneca, botar para dar banho na boneca, ela vai estar movimentando o tempo todo. Coisas básicas que você em casa tem. Sua criança tem brinquedo. Bota ela para usar brinquedo. Bota ela no chão. Bota para ela, assim, utilizar essa criatividade que ela tem, que está aí, ó, guardada, porque o foco dela agora é outras coisas, é tecnologia. Mas eu tenho uma importante situação aqui que eu quero falar com você, Irene, é o seguinte. Diante dessa tecnologia toda, hoje nós da fisioterapia temos a game terapia. Não sei se você já ouviu falar. Na game terapia a gente bota o quê? A criança para estar utilizando os jogos para estarem se movimentando, né? Inclusive na internet tem alguns joguinhos assim que dá para, já que ele está tão focado em querer estar numa tela, utilizar isso aí para ela estar fazendo movimento. Automaticamente ela treina a parte motora, a parte de percepção corporal, né, de equilíbrio,
e liberando suas emoções ao mesmo tempo e os hormônios que a gente precisa que elas liberem para ficar bem. Alguém tem pergunta, gente? A questão da tecnologia, né? Ninguém é contra a tecnologia, né? Mas como isso está sendo utilizado, né? A quantidade de tempo, né? A gente precisa se policiar nesse sentido, né? Não só as crianças, mas a população em geral. A gente precisa entender que tudo em excesso traz prejuízos. Então, ter um cuidado de que a gente vê, é muito precoce, Vivi. Uma criança de 2 aninhos, né, com celular, com tablet ali na mão, é muito precoce, gente. Isso traz prejuízos enormes para a criança. Então, é muito mais prático silenciar uma criança que está chorando, entregando um eletrônico a ela, para ela ficar ali entretida, né? E por que essa criança está chorando? Que frustração foi essa que essa criança teve, né? Para a gente sanar, para a gente entender, compreender o que está se passando. Então, as pessoas não querem ter esse trabalho de compreender a criança. Então, a criança faz uma birra porque quer determinada coisa, toma, para poder acabar o problema, né? Só que está acabando aquele problema ali, que é o choro, que é a birra, mas lá na frente vai colher coisas muito piores. Né? Então, tenham paciência com os filhos de vocês, brinquem, interajam com os filhos de vocês, mas com atenção para eles, né? Tenham um tempo voltado específico para eles. Que eles consigam entender que você está ali realmente presente. Eu fiz uma live sobre isso, sobre essa questão do tempo com os filhos. Está salva aí no IGTV. Quem quiser assistir, fique à vontade, né? Eu acho que super vale a pena. E isso, se tratando de crianças, a gente precisa ter muito cuidado, porque a saúde emocional, a saúde mental das crianças estão muito comprometidas por conta, né, dessa nova era aí, né? De muito parada, né? A gente vê crianças, adolescentes muito paradinhos. E quando a gente fala em movimento, não é sobrecarga, não é sobrecarregar as crianças de atividades, que também não faz bem, né? Ter algo ali numa quantidade adequada, no controle. E a gente está falando aqui de brincar com o movimento, né? E não sobrecarga, que também é prejudicial. Exatamente. Essa questão de tirar um tempo para perceber a criança e dar atenção à criança, ela faz toda a diferença em todos os processos. Porque a gente não consegue fazer o nosso trabalho também cá do outro lado, para aquelas crianças que precisam ter um suporte de terapia, se os pais eles não tiram esse tempinho para dar a essa criança, né? Se ele não para observar os detalhes, porque a gente tem 1 hora com a criança. Se for 3 dias na semana, é 1 hora, né? Com essa criança. Para a gente tentar fazer uma modificação ali dela. Só que ela passa todo o resto do tempo com os pais. E o que é que esses pais precisam entender? É que eles precisam estar com esse elo com o seu filho. Eles precisam entender que tudo depende dele, porque a imagem que a criança tem é o seguinte: se meu pai usa celular o tempo todo, eu também tenho que usar. Eu posso? Se eu fizer isso ou aquilo, meu pai não vai ligar, porque ele está no celular e eu também vou para o celular. E aí vai criando a imagem e semelhança ali o tempo inteiro. E, consequentemente, quando essa criança vir a ser um adulto, se tornar um adulto, ela vai começar a trabalhar tudo isso aí que foi registrado na mente dela, no inconsciente dela. Então, nós pais, eu me incluo nisso, nós precisamos ser aquela pessoa que guia a criança, né, direciona de várias formas. E se a gente não consegue sozinho, a ajuda ela tem que ser colocada dentro disso aí, né, desse contexto.
para fortalecer esse elo, para tornar seres humanos melhores, né? Porque quando a gente fortalece aquilo que a gente precisa dentro da criança, a gente consequentemente vai entender que ela vai se tornar um ser humano melhor. Ela vai ter uma autoconsciência melhor de tudo que ela está vivendo ao redor. Então, uma coisa vai levando a outra. Não tem como a gente deixar ele solto e dizer, não, a vida agora é assim, é tudo corrido, não tem como, eu tenho que fazer isso e ponto, acabou. Não, a gente precisa tirar esse tempo, olhar para ele, tentar entender por que está chorando, por que não quer fazer isso, por que não quer interagir com outras crianças, observar os mínimos detalhes, por que está sentindo dor, está sentindo dor aonde? Essa dor é relacionada ao quê? Né? Pode ser uma coisa relacionada ao crescimento e pode ser alguma coisa relacionada ao seu emocional, ou pode ser uma patologia sim. Então, tem que ter esse olhar, né, para poder cuidar. Exatamente. E buscar ajuda, né? Quando não estiver conseguindo sozinho, buscar ajuda. Minha Flor, nosso tempo acabou, a live vai cair. A coisa fica tão gostosa, né? E o tempo passa muito rápido que a gente nem sente. Né? Mas eu agradeço de coração. Vamos fazer outras lives falando sobre vários outros assuntos, tá? É muito importante essa troca, né? De experiência, troca de conhecimento com profissionais de várias áreas, né? E eu quero te agradecer por estar aqui comigo hoje falando sobre algo tão importante, né? E dizer para você, pai, mãe, responsável aí pelas crianças, que eu acredito que nem de longe, né, você deseja que o seu filho tenha problemas aí relacionados à falta de movimento, né? Então, proporcione momentos de brincar com o movimento com seus filhos. Não precisa ter dinheiro para isso. Lembre-se da sua infância, resgate as brincadeiras da infância, que 5 brincadeiras que você resgatar aí, praticar com seu filho, você está fazendo um bem danado para ele, para a vida dele e para a sua própria vida, né? A gente planta hoje para a gente colher mais tarde. E o que a gente quer colher da vida das nossas crianças é uma vida feliz e uma vida de saúde plena, total, né, Vivi? E a Flor se despeça aí do pessoal, porque o Instagram vai nos derrubar. Vou deixar salva, gente, e compartilha aí com a galera. Muito obrigada, boa noite, beijão a todos vocês. Eu que agradeço, Ireni, e faço das suas palavras a minha. A gente já está no finalzinho, mas é isso mesmo, a gente quer crianças e adultos fortalecidos na plenitude, porque nós merecemos ser felizes de todas as formas. E movimentar é justamente isso, trazer para dentro da gente a felicidade plena. Nós nascemos para ser abundantes nisso aí. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, Ireni. Um grande beijo e vamos sim fazer outras lives. Beijos. Vamos sim. Beijão, gente. Fiquem com Deus. E aí, dessa semana tem live, tá? Fica ligadinho aí.